Olá, você que acompanha o Bola é Nossa, aqui pelo Gente de Opinião, juntamente com o João Dalmo da Silveira. Eu sou Vanderlei Correia, uma boa noite, bom dia, boa tarde, dependendo do horário que você estiver assistindo esse vídeo. Mandar um abraço para o Luiz Carlos Ferreira, enfim, para todo mundo que está aqui ligados, acompanhando aqui no Gente de Opinião. João Dalmo, tudo bem com você? Como é que você está? Final de semana, meio de semana e um final de semana com jogos decisivos, principalmente aí em Rondônia. Um final de semana prolongado, né, Vanderlei? Podemos dizer assim, porque meio de semana com feriado de 21 de abril, e aí emenda com final de semana, né? Sexta, sábado e domingo. E nós temos hoje muito futebol, né? O futebol hoje está de segunda a segunda, a verdade é essa. É. Então nós não podemos faltar. Estamos aqui para comentar, falar um pouco a respeito do futebol aqui da Amazônia, onde nós temos a Série D em andamento. Vamos para a segunda rodada. Nós temos também o Campeonato Rondoniense 2022, que está indo para a decisão do segundo turno. E, evidentemente, que tudo isso colocando no nosso Facebook, né? Nós queremos mandar um abraço àquelas pessoas que nos assistem no Facebook. Entre eles, o Adenias. O Adenias nos assistiu no Facebook. Grande Então, grande Adeliz. Adenias, o nosso abraço para ele. Né? Torcedor do CFA que já acabou. Mas, assim, estamos também no YouTube. Né? Um abraço para todos aqueles que nos assistem no YouTube. Então é isso, Vanderlei. A nossa missão está essa, né? Falar de esportes. Verdade. Só lembrando que nós iniciamos essa semana aqui uma série histórica de entrevistas com grandes personalidades da comunicação e da crônica esportiva. E encerramos a primeira parte, estamos gravando uma segunda parte, na semana que vem a gente já vai divulgar, mas Walter Santos Barbosa foi o primeiro dos entrevistados A aqui, lenda. tem muita história para contar, e olha, acompanhe, viu? Acompanhe, porque é história daquelas assim, histórias picantes, tem de tudo, né, João Dalmo? Walter Santos é uma pessoa, uma referência aí também da comunicação, então quem não conhece vai conhecer um pouquinho do Walter Santos Barbosa. Walter Santos será o nosso próximo entrevistado e contando a sua história. E eu costumo dizer que o Walter Santos é quase que uma unanimidade, né? Dizem que toda unanimidade é burra, mas o Walter Santos é quase uma unanimidade. E só não é uma unanimidade mesmo, porque unânime só tem Jesus, só tem Deus, né? Verdade. Então, mas o Walter se aproxima disso, porque é um cara que realmente entra muito bem em todas as categorias, em todas as classes. Para você ter uma ideia, eu no aniversário dele postei no meu Facebook umas fotos com ele e eu tive para mais de 150 curtidas de pessoas mandando os parabéns para o Walter Santos. E ele será o nosso próximo entrevistado. Nós já gravamos a primeira parte, né, Vanderlei? Isso. E vai ao ar na próxima semana e depois a gente vai gravar a segunda parte, porque o Walter tem que ser os 3 programas. Ah, sim, sim, sem dúvida. O Walter tem muita história para contar. Muito bom. Fizemos uma entrevista com Ademir Zago, diretamente de Londrina, né? Foi ao ar na quarta-feira agora também. Muito boa entrevista. Gente que circulou em Rondônia, que trabalhou na crônica esportiva de Rondônia também, não só em Porto Velho, como no interior, na região de Cacoal, ali em Cacoal, né? Então, uma pessoa que tem muita história para contar também. Contou um pouquinho, né? Contou um pouquinho, né? E Das esse é histórias. um dos nossos objetivos de estar com esse programa é exatamente esse, né, Vanderlei? Isso aí. É trazer alguém que tenha história para contar referente ao nosso estado, né? É isso. Coisas que muita gente desconhece, porque muita gente pensa que Rondônia, principalmente Porto Velho, que é a capital, sempre foi asfaltada, sempre teve energia 24 horas, sempre teve, sabe, essas coisas modernas. E na realidade, não. Rondônia, para quem chegou aqui no início, comeu muita poeira, né?
Pegou muita malária, né, Vanderlei? Verdade. Você sabe que eu morei aí em Porto Velho 12 anos e nunca peguei malária. Eu peguei dengue, mas malária eu não peguei. Mas também eu ia pouco para mata, essas coisas, para beira de rio, né? Então, mas eu nunca peguei. Mas tinha gente que pegava na cidade aí, né? No tênis clube. Você pegava muita gripe de que tinha que ir lá no Ana Adelaide tomar É umas verdade. injeções no bumbum, né? Isso é verdade. Mas você sabe que, aliás, eu vou até aproveitar aqui, nesses dias, recentemente, há uns 15 dias aí, olha só como é que são as coisas. E ontem o senhor Júlio Gargiulo, que era o presidente e fundador do Tênis Clube de Porto Velho, foi o Faleceu. meu primeiro patrão, meu primeiro chefe de carteira assinada, ele que assinou minha primeira carteira. Quando eu cheguei em Faleceu Porto agora. Velho. Isso, recentemente eu falei com o filho dele, que é o Rodrigo, que é o presidente da Federação de Tênis, né? Rodrigo Gargiulo, meu amigo, a gente sempre se fala tal. E quando eu fiquei sabendo, eu mandei logo uma mensagem, mas é aquela confusão, né? Aquela coisa toda. Mas enfim, meus sentimentos ao Dona Lucia, ao Rodrigo, ao Alemão, ao Tico, ao Tiago, a Sibila, todos os familiares lá, e o seu Júlio, que pessoa que eu respeito muito, gosto muito dele, né? Infelizmente nos deixou, foi acometido por um câncer e essa doença é Cruel. complicada, mas faz parte da vida. E deixou aí um grande legado aí, que é o Tênis Clube de Porto Velho, enfim. E eu trabalhei na revista Amazônia Nossa. Eu trabalhei naquela revista Amazônia Nossa, junto com o Edivaldo Viesseli, com Marcos Vinícius, filho do Vinícius Danin, enfim, toda uma galera ali. Eu trabalhei naquela revista lá, então foi muito legal, um aprendizado. Aprendi muita coisa com o Edivaldo, com o Marcos Vinícius, com todo mundo ali. Foi onde eu conheci o Silvio Percivo, conheci muita gente também, enfim. E aí vai embora. Então, a história do Júlio é uma história muito bonita, Vanderlei, porque ele veio para Rondônia, para Porto Velho especificamente, montar uma coisa que era Verdade, inacreditável. verdade. Montar um parque aquático, coisa que praticamente não existia, Sim, um clube afastado da cidade. Ele acreditou nisso aí. Hoje o tênis clube é uma referência sim, aqui na Amazônia. É uma referência na verdade. Amazônia. E olha só, ele veio montar um parque aquático onde existem os maiores rios, os maiores rios do país e do Sim, mundo. sim. Né? É muita audácia, ele teve audácia, ele foi E, audacioso. Né? e você vê, Impressionante. foi um tênis, é um clube, né? Um clube É. social, com viés esportivo, né? Tênis Clube de Porto Velho. Obviamente, muitos empresários que queriam ter um momento de lazer, aquela coisa, e, enfim, isso é importante, né? Numa cidade igual Porto Velho. Depois, com o advento do futebol de areia, foi o primeiro clube a ter campo de futebol de areia, e eu transmiti o primeiro jogo naquele campo de futebol de areia. Transmiti uma final lá pela Rádio Tropical, junto com o Naldo Dias, uma final de futebol de areia. Até antes da pandemia ainda tinha o Serginho aí Serginho comandando Montenegro, futebol. isso. Grande Montenegro, Serginho Serginho Montenegro. Montenegro, Isso, comandando toda a aí o galera lá. futebol de areia do tênis clube. Isso. Realmente, nós tivemos bons momentos, né? Proporcionado pelo Júlio e a sua família, que até hoje toca o tênis clube. É verdade. Tá Muito agora o bacana. Rodrigo, que está tocando lá, e infelizmente isso faz parte da vida, mas que Deus o tenha e que os familiares tenham força aí para tocar em frente esse projeto, né? Que ele foi um visionário, né? Ele junto fazia parte de um grupo, né? Era um grupo Tour Invest, Isso, né? E isso. eles que fizeram isso aí. Mas enfim, é muito legal. Conheci muita gente ali naquele tênis clube, a gente reencontrava muita gente. Era muito legal. Durante muito tempo eu frequentei ali o tênis clube, né? Eu trabalhei no grupo deles lá na revista Amazônia Nossa, na editora, mas foi muito legal aquilo lá. Enfim, falando de Rondônia, falando de esporte, temos o primeiro jogo da final do segundo turno nesse final de semana, não é isso, João Dalmo? Temos. Nós vamos ter no próximo sábado, aqui em Ariquemes, eu digo aqui porque fica a 200 quilômetros aqui da capital, Bem ali, pertinho. bem ali pertinho. Porque, às vezes, as pessoas que moram aí no sul e sudeste, quando você fala a distância que nós percorremos aqui, eles ficam impressionados, porque o campeonato de Rondônia
ele chegou uma época em que o clube, para jogar uma partida de futebol, ele viajava 2.500 quilômetros. Olha só, ida e volta. Né? Ele saía de Guajará-Mirim, que é a fronteira com a Bolívia, e ia para Vilhena, que é já fronteira com o Mato Grosso. Então, e nós fazemos essas transmissões, acompanhávamos esses clubes, né? 2.500 quilômetros para jogar uma partida de futebol. E aí, hoje, quando se fala em 200 quilômetros, aqui é fichinha, né? Aí para vocês em São Paulo, aí é longe pra caramba, mas aqui pra gente é rapidinho. Né? E olha que vocês aí têm rodovia, tem autoestradas, né? Nós aqui, a nossa rodovia aqui, a BR-364, que é a principal via que escoa a soja, a produção do Mato Grosso e de Rondônia para a China e para a Ásia, né, através do Rio Madeira, ela simplesmente ainda não é duplicada. Então morre gente que nem presta na BR-364. E a 319, que liga Porto Velho ao Amazonas, a Manaus, só passa no verão, né? No inverno amazônico não passa nem mosquito encebado, como a gente fala por aqui. Então, meu amigo, essa é a Amazônia que a gente vive há muitos e muitos anos. E nós vamos ter, então, no sábado, lá em Ariquemes, a 200 quilômetros de Porto Velho, a primeira partida da decisão do segundo turno do Rondoniense 2022, entre as equipes do Real Ariquemes e do União Cacoalense, dois clubes do interior que vão decidir esse segundo turno. São 2 jogos. O primeiro é sábado, lá em Ariquemes, e o segundo será no outro final de semana, lá em Cacoal. Se a Cacoalense ganhar, né, esse segundo turno, vai disputar com o próprio Real Ariquemes o campeonato, porque o Real já ganhou o primeiro turno. Então, se a Cacoalense ganhar, vai haver uma disputa entre os dois, em 2 partidas de novo. Agora, se o Real ganhar o segundo turno, aí o Real já é campeão direto. Não precisa ter decisão, porque ele foi o melhor ao longo dos 2 turnos do campeonato. Certo? Agora, tem alguma vantagem? Alguém tem alguma vantagem nesses 2 jogos ou é vitória e saldo de gols? É isso aí, vitória e saldo de gols. Não tem assim nenhuma. Ninguém leva. Em igualdade de condições. Tá. Os 2 estão em igualdade de condições. Bom, cabe a quem tá. A vantagem, na verdade, é do Real, que pode resolver em 2 jogos, né? Só tem que resolver em 4. A única vantagem que a Cacoalense leva é levar o segundo jogo para casa. Tá. Né? Essa é a única vantagem. É uma vantagem entre aspas, né? Porque você toma de 4, por exemplo, fora de casa, é difícil, né? Para reverter 4-0 é complicado. E eu acho até, Vanderlei, que não é nem preciso tomar de 4. Mesmo que seja um jogo de 0-0, por exemplo, aí te joga toda a responsabilidade para você jogar, ganhar dentro de casa. Né? Para não deixar ir para as penalidades. Né? E diante da torcida, às vezes, o cara treme, né? Mas a torcida, aquela torcida de Cacoal, quando eles lotam o estádio Aglair Tonelli, que tem aquela arquibancada alta ali, que ali faz uma pressão, hein? Faz uma pressão, e se o time tiver encaixadinho, é o 12º jogador, com certeza, ali. Já vimos, já presenciamos algumas partidas da União Cacoalense ali, não agora, faz tempo, né? Mas é o que eu estou falando. É uma pressão para o adversário? Mas à medida que o tempo vai passando e o gol não sai, aí a pressão passa a ser para o time da casa. Verdade. Eu vejo assim. Verdade. Né? Não, ontem, no jogo do Flamengo e Palmeiras, por exemplo, no meio de semana, eu percebi isso. Os jogadores do Flamengo
desesperado porque o gol não saía e a bola, o goleiro defendia e a bola passava raspando e não entrava né? E acabou que ficou em 0-0 mesmo. É verdade. Se fosse um jogo decisivo, aí ia para os pênaltis ou coisa assim. No teu íntimo aí, no teu feeling de cronista esportivo, você acha que vamos ter 4 partidas ou vamos resolver com 2 partidas agora e o Real conquista o segundo turno direto e levanta a taça? Acho que vamos ter as 4. As 4? As 4. É. Os times se nivelam. Se nivelam. Tá. É impressionante aqui o futebol de Rondônia, porque são jogadores que a gente chama de andarilhos do futebol. Eles rodam e sempre disputam o mesmo campeonato. Ou seja, tem jogador aí que já jogou no Real, tem jogador do Real que já jogou no Cacoalense. Eles moram fora do estado, mas quando chega nessa época do ano, eles vêm. É por isso que as pessoas às vezes falam acabar com o futebol regional, o campeonato regional. Gente, mas se acabar os campeonatos regionais, você já imaginou quantos jogadores de futebol vão ficar desempregados? Porque muita gente, Vanderlei, muitos jogadores, a maioria desses jogadores, eles sustentam a família nesses 3 meses que duram o campeonato, 3, 4 meses que duram o campeonato, eles sustentam a família deles com essa grana que eles ganham aqui. Entendeu? Então, é complicado. Então, eles se nivelam muito, se conhecem, inclusive. Por isso que eu acho que é capaz que tenhamos aí 4 jogos para decidir, para saber quem é o campeão de Rondônia na temporada e representante do estado na Copa do Brasil do ano que vem. Falando em representante do estado em campeonatos nacionais, o Porto Velho, que começou muito bem ganhando fora de casa na Série D do Campeonato Brasileiro, né? E tem mais um adversário nesse final de semana, agora jogando em casa, não é isso, Leão? Isso. O Porto Velho, a gente gravou aqui outro dia e você me perguntou qual a situação do Porto Velho, se tinha capacidade de chegar mais longe. E como eu falei para você, capacidade até tem, mas as dificuldades são enormes. As distâncias são quilométricas, Vanderlei. Eu falei ainda há pouco sobre as estradas, mas não é diferente através dos aviões, não. Veja que o Porto Velho foi jogar na segunda-feira passada lá em Roraima, lá em Boa Vista, e ficou 3 dias para retornar para Porto Velho. Eles chegaram no retorno, fizeram Porto Velho, Roraima, Boa Vista, Manaus, Brasília, e Brasília ficaram no aeroporto com a conexão de mais de 4 horas. Nossa. Aí eles resolveram ir para um hotel, ao invés de fazer a conexão. Aí pernoitaram em Brasília, aproveitaram o dia seguinte o CT do Brasiliense, onde fizeram o treinamento, e chegaram ontem aqui em Porto Velho. Meu Deus do céu. Saíram segunda-feira. Ainda bem que o clube tem estrutura para poder fazer isso, né? Conseguiu lá pegar um hotel, porque senão, como é que chegava para esse jogo aí? Você lembra que eu falei que eu admirava essa rapaziada nova que está à frente do Porto Velho, porque eles têm cabeça, eles têm cabeça, eles sabem, eles fazem a coisa bem certinho, eles sabem mexer com o futebol. Então eles treinaram lá, hoje fizeram um treino coletivo, encerramento, né? Para no sábado enfrentar o Humaitá, o Esporte Clube Humaitá. Eu pensava que esse Humaitá era do Amazonas, mas não é, porque tem a cidade de Humaitá, que fica aqui a 200 quilômetros de Porto Velho, que é a cidade amazonense, do estado do Amazonas. Mas esse Humaitá é do Acre, ele é o campeão acreano, o atual campeão acreano. Né? É o Humaitá. Mas então compensa, porque Boca do Acre não fica no Amazonas?
É Boca verdade. do Acre fica no Amazonas, não é? Fica no Amazonas, Aí exatamente. entendeu um negócio desse. Aí tem o Maitá no Acre. Muito bom. Não Aí sabia dessa, não. o Maitá campeão acreano joga no sábado aqui em Porto Velho, né? O primeiro jogo, o Porto Velho venceu lá em Boa Vista o Náutico por 3-0. Foi uma bela vitória do Porto Velho, né? 3-0 é uma vitória de respeito. Com certeza. E agora joga contra o Maitá aqui no Aloysio Ferreira no próximo sábado às 15h45, né? E defendendo a liderança do grupo, porque está liderando o grupo. O Porto Velho, com 3 pontos ganhos, está em primeiro lugar, porque marcou 3-0, tem 3 gols de saldo. O São Raimundo do Amazonas está em segundo, também com 3 pontos. O Amazonas, o time do Amazonas, que é do Amazonas, entendeu? Ah, bom. Faltava ser de Roraima. O Amazonas do Amazonas também está com 3 pontos. Aí, quarto vem o Rio Branco, em quinto está o Trem do Amapá. O São Raimundo de Roraima está em quinto, em sexto. Em sétimo está o Maitá, que joga contra o Porto Velho no sábado. E o Náutico em último lugar, o Náutico de Roraima. Então, essa é a classificação do Grupo A, que é o grupo. São 8 times que vão jogar entre si ida e volta, certo? E classificam-se 4 times. 4? Que continuam jogando entre si no mesmo grupo, ida e volta. Aí ficam 2. Aí esses 2 se juntam com mais 2 do grupo A com o grupo B, grupo C com o grupo D, entendeu? Aí formam mais 4, e assim vai eliminando. É assim que é feita a Série D, a 4ª divisão do Campeonato Brasileiro. Não é fácil, hein? Não é fácil. Não é fácil. Muito embora uma estrutura boa. Muito embora a CBF custeia as despesas dos clubes. Mas não tem como. Custeia, mas é passagem aérea e uma ajudinha de custo ali, né? Mas não é o suficiente, né? A ajudinha de custo e o hotel e o traslado, né? Sim. Mas já é alguma coisa, né, Vanderlei? Sim, sem dúvida. A responsabilidade do clube fica com o pagamento do salário dos jogadores, né? Que isso deveria ser o básico, né? Deveria ser o básico, mas a gente sabe que não é bem assim. Pois boa sorte então ao Porto Velho. Vamos na semana que vem, na medida do possível, trazer aqui o Thiago Batzocco para bater um papo conosco aqui. Ele não teve problemas técnicos hoje, não conseguiu participar, mas desejamos a ele, ao time do Porto Velho, uma boa sorte, que o torcedor vá ao estádio, né? Tá podendo ir para o estádio aí, não tá? Tá, pode ir pro estádio? É liberado mil ingressos. 1000 ingressos. O estádio está em reforma. Tapume para tudo quanto é lado. Não tem iluminação. Eu bato nessa tecla. Nós temos aqui em Porto Velho 3 hidrelétricas. Nós, aqui de Rondônia, exportamos energia para o Brasil inteiro. Ou seja, o Brasil não entra em colapso energético graças ao estado de Rondônia, graças a Porto Velho, que tem 3 hidrelétricas, energia sobrando. E o estado Aloysio Ferreira não tem iluminação. Como diz o Boris Casoy, uma vergonha. Só para encerrar Porto Velho, o árbitro já foi escalado pela CBF, é o brasiliense Marcelo Rudá. O Marcelo Rudá é que vai apitar o jogo. Ele será auxiliado por 2 rondonienses, o Valdebrânio e o Wesley Souza, são aqui de Rondônia. Então é isso aí, Vanderlei. Já que você falou de árbitro de Rondônia, deixa eu mandar uns abraços aqui pro Almir Bellarmino, Arnoldo Vasconcelos Figarella, Domingos Carlos de Carvalho, Wilson Gonçalves de Aquino, quem mais? César Pereira, poxa, que saudade do professor Levi, que Deus o levou já também. Quem mais? Que era árbitro? Bom, Becão, nem se fala, né? Tantos árbitros que a gente resenhava tanto ali. Foi lá Evanildo da Costa Estílio, famoso ratão. Evanildo. É a família dele aí, né?
Sim, tem um É filho família. dele, mas enfim, lembrança desses caras aí que foram da minha época aí quando eu estive aí em Porto Velho, aqui a gente estava sempre resenhando com esses caras, o Biraci e tantos Biraci de outros ali Jesus. que É, Biraci de Jesus. e a estrela maior, né, que é a nossa Márcia Caetano, Márcia, que Márcia. é a Márcia que ela inclusive foi homenageada recentemente pela CBF, recebendo, eu tive a oportunidade de estar na entrega lá da federação, de uma camisa de 70º jogo de campeonato brasileiro que ela fez. Ela completou 100 jogos como árbitro assistente em jogos oficiais da CBF. Eu tentei trazê-la para fazer uma entrevista, mas eu ainda não desisti, não. Ela está sem tempo, porque ela viaja muito, né? Principalmente agora que começou o campeonato, ela Sim. viaja muito, mas eu ainda vou insistir para trazer a Márcia aqui para falar com a gente, porque ela é um orgulho, não só para a arbitragem rondoniense, mas para a mulher rondoniense e para todos nós também rondonienses, Sim. porque ela, ela bateu o recorde do pai dela, né? Que o pai dela Becão era um puta do árbitro, né? E Sim. ela ultrapassou, né, os limites, todos os limites do pai, né? Então a A Márcia Márcia, é, é, é fera, é fera. ela figura aí na Série A, Série B, Copa do Brasil, vários jogos. Ano passado mesmo ela trabalhou num jogo Santos e América na Vila Belmiro, que eu lembro. O Santos, inclusive, perdeu para o América de 2-0. Ela estava trabalhando nessa partida lá. Mas, enfim, parabéns a todo o trabalho. Parabéns à comissão de arbitragem aí de Porto Velho. Ô, João Dalmo, essa semana foi semana de Copa do Brasil, mas tivemos um jogo do Campeonato Brasileiro. Jogo antecipado de Flamengo e Palmeiras, que ficou 0-0. E aí, pela Copa do Brasil, nós tivemos vários jogos, tá? Nós tivemos já na quarta-feira, ontem, o Atlético Mineiro, que venceu o Brasiliense por 3-0. O Fortaleza venceu o Vitória da Bahia por 3-0 também. O Goiás perdeu para o Red Bull Bragantino jogando em casa por 2-1. Tocantinópolis perdeu para o Atlético Paranaense por 5-2. O Coritiba venceu o Santos por 1-0. Juventude 2, São Paulo 2. Ceilândia 0, olha o Botafogo aí, 3. Portuguesa do Rio de Janeiro 1, Corinthians 1. Tombense 0, Ceará 2. Na terça-feira, teve mais jogo da Copa do Brasil também, né? O CSA perdeu para o América pelo placar, América de Minas por 3-0. O Bahia empatou com o Azuris por 0-0. O Fluminense venceu de virada o Vila Nova por 3-2. E o Remo, rapaz, meteu 2-1. O Remo do nosso Miguel Silva meteu 2-1 no Cruzeiro, lá no estádio Baianão. Acho que foi no Baianão, né? Não sei se foi no Baianão ou se foi no Mangueirão. Não, Não, Mangueirão sinceramente. está em reforma. Então Mangueirão foi no está em reforma. Baianão. Então foi no Baianão. Baianão. Não foi na Curuzu, eu tenho certeza disso, que não foi na Não, não. Curuzu, foi no Baianão mesmo, Você, que o Leão você, viu jogou. você viu o que aconteceu lá na decisão do Campeonato Paraense, né? O Remo ganhou do Papão, do Paysandu, dentro da Curuzu. Ganhou o título Sim. dentro da Curuzu. Aí, na hora de fazer a entrega dos troféus, a medalha, aquela festa do Remo, apagaram a luz do estádio. Simplesmente apagaram tudo. Ué, mas o Santos foi jogar com o Coritiba ontem lá em Coritiba pela Copa do Brasil, na quarta-feira. Depois que acabou o jogo, não tinha água no vestiário do Santos. É Brincadeira, mole um né? negócio desse? Aliás, 2022. ainda bem que você falou em Santos, que eu estava temeroso de falar dele. Mas quem mandou um abraço para você hoje foi o Marcão, o Marcos Magalhães. Na hora que eu entrei hoje para dar os resultados dos jogos, eu não falei do Santos. Aí ele falou assim: mas como? O Santos não jogou essa semana? Aí eu digo, aí eu falei, jogou e perdeu. Aí, então um abraço para o Vanderlei. Ele é corintiano, aquele danado. Deixa ele, deixa ele Corintiano, aí. vagabundo, Manda um abraço para ele, o Marcão lá. Grande abraço. E aí, João Dalmo, esses foram os jogos da Copa do Brasil. E o Campeonato Brasileiro, e teve o Campeonato Brasileiro, né? Campeonato Brasileiro, que retoma agora nesse sábado, né?
Campeonato Brasileiro da Série A. Vamos falar da Série A aqui, o Campeonato Brasileiro, que teremos os seguintes jogos já nesse sábado, o Campeonato Brasileiro que não para. O Campeonato Brasileiro agora é domingo, quarta, domingo, até final. Não tem folga no Campeonato Brasileiro. Então, quem não tiver elenco, meu amigo, olha só. Vamos aos jogos desse final de semana? Olha só. No sábado, dia 23, o Atlético Paranaense recebe o Flamengo. Só isso. O Red Bull Bragantino recebe o São Paulo. Fluminense, o Internacional. Palmeiras e Corinthians, o clássico de São Paulo. Atlético Mineiro e Coritiba. Esses são os jogos de sábado. Já vamos falar dos jogos aí? Vamos lá. Atlético Paranaense e Flamengo. Eu acho que dá Flamengo. O Atlético anda muito ruim. Red Bull Bragantino e São Paulo. São Paulo. Fluminense e Internacional. Fluminense. Palmeiras e Corinthians. Coluna do meio aí, amigo. Atlético Mineiro e Coritiba. O Atlético tá disparado, né? Aí no domingo, Santos e América de Minas, na Vila Belmiro. Na Vila, o Santos tem a obrigação de ganhar. Obrigação. Juventude e Cuiabá, no Alfredo Jaconi, lá em Caxias. É capaz que o Cuiabá surpreenda a Juventude. O Cuiabá tá bom. E Atlético Goianiense e Botafogo, lá no Antônio Ascioli. Então, esse Botafogo aí tá me merecendo umas considerações. Eu tô temeroso com esse time, porque o que eu assisti contra o Ceilândia, eu assisti muita vontade, muita garra, muita disposição, muita correria, mas um time não aguenta fazer aquilo ali em 90 minutos. E principalmente porque o outro time do outro lado não tinha uma técnica apurada. Agora, contra um time forte, um time bem organizado, se o Botafogo fizer aquele tipo de jogo, ele vai acabar levando nas costas 1, 2, 3, 4 gols. Então, o português imprimiu um ritmo que sufocava a saída do Ceilândia, ele sufocou durante quase que uns 90 minutos, sufocando o Ceilândia no seu campo de defesa. Com outro time mais experimentado, melhor, um time de primeira divisão, tecnicamente bem organizado, ele toma umas 3 ou 4 na costa, entendeu? Eu acho que e esse Atlético aí perdeu para o Fluminense. Quem assistiu, como eu assisti, o Fluminense, vou te falar uma coisa, merecia levar uns 3 ou 4 no primeiro tempo. No segundo tempo, com a mexida que o Abel fez, inclusive entrou o Ganso. O Ganso foi um dos responsáveis pela virada do Fluminense. O Ganso e o Fred, olha só. Não, mas esse é o Vila Nova. Você está confundindo, é o Vila Nova. É Vila Nova, né? Não, mas o Botafogo vai jogar com o Atlético Goianiense. É o Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense. Desculpa aí. O Atlético já é mais fraco, né? O Vila Nova, olha, botou fervendo no Fluminense. Então, o Vila Nova, já que você tocou nesse assunto, o Fluminense teve uma mãozinha da arbitragem, porque teve um pênalti, estava 2-0, aquele pênalti nem dentro da área foi. Então o seu Milton Moraes, Jairo Guedes e toda a torcida tricolor daí, sempre ajudado pela arbitragem, né, o Fluminense. Eles deram uma forcinha pro Fluminense. Aí depois do gol do empate. Mas então esse é o Atlético Goianiense, né? Isso. Que joga contra o Botafogo. Que empatou com o Palmeiras. Empatou com o Palmeiras e ganhou do Bragantino. Eu acho que lá em Goiás a parada é mais federal, mas o Botafogo arranca o empate. Se arrancar o empate, já é um bom negócio. Já está de bom tamanho. Que maravilha. Então é isso, meu caro João Dalmo. Um ótimo final de semana para você. Na terça-feira estaremos de volta aqui no Gente de Opinião para a gente dar a nossa opinião no programa Bola é Nossa, né? E aguarde aí as entrevistas com os nossos convidados. O Walter Santos será o primeiro. Já está no ar para vocês aqui. A gente vai. Eu quero mandar um abraço. Quero mandar um abraço para o Luiz Carlos Ferreira. Você sabe que o Luiz Carlos Ferreira foi o meu primeiro cinegrafista na TV Rondônia, né? Foi o primeiro cinegrafista que
Ele disse que a primeira imagem que ele fez no estúdio foi a minha. Então, um abraço para o Luiz Carlos. Grande abraço para o Luiz Carlos, para toda a equipe aí do Gente de Opinião. Aquele abraço a todos vocês. Bom final de semana, João Dalmo. Se divirtam, torcedor. Torça para os seus times. Juízo, hein? Juízo, e a gente volta na terça-feira, se Deus quiser. Um abraço para você, João Dalmo. Até a próxima. E ele há de querer, Vanderlei. Amém. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu. Tchau.